Fala pessoal, tudo bem? Wesley Lodge por aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lodcast. Lodcast, conversas que informam e transformam. Aproveitando, gostaria de pedir a vocês para que se inscrevessem em nosso canal do YouTube, é Lodcast, L maiúsculo, C maiúsculo, e nos seguissem também no Instagram, é @lod_cast, ok? E vocês vão poder ter acesso à entrevista de hoje e de muitas outras. Porém, a de hoje ela está fantástica, eu diria que ela está iluminada até, astral talvez, né? Pois hoje estamos recebendo aqui um especialista em quiropraxia, ou o quiroprata, né? Para quem não conhece a profissão. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Sidney Spano. Dr. Sidney, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui em nosso estúdio. Wesley, é uma honra para mim estar aqui, na sua presença, nesse estúdio aqui que foi fantástico, que está sendo fantástico, né? Trabalhar na vibração muito boa. Então, eu agradeço realmente a oportunidade e o convite por estar aqui, falando um pouquinho da área que eu atuo. Ok, muito obrigado mesmo pelo elogio, a gente fica muito feliz. Então eu gostaria de começar assim, doutor. O senhor me disse até nos bastidores para evitar o doutor, essa formalidade, mas é o costume, tá? A gente vai tentar, mas vamos ver se a gente consegue. Gostaria que, então, o Sidney falasse um pouco de você. Sidney, por favor. Mas eu me formei, primeiramente, em odontologia, né? Me formei em 74, ou seja, tenho 52 anos de formado. Nunca abandonei a profissão. Uhum. Sempre procurei me dedicar ao máximo dentro da odontologia. Fui professor universitário da USP, da USEC, na graduação, pós-graduação. Mas o que me levou mesmo à parte de quiropraxia foi porque durante algum tempo eu comecei a sentir problemas na lombar, problemas no ciático. Então, por diversas indicações, eu encontrei na época um profissional, somente depois eu vim a saber que ele era um quiropata, e me submeti a algumas sessões e o meu problema na lombar, problema de ciático, foi solucionado. Era um problema que realmente me acompanhava já há muitos anos e na época, como às vezes eu dava aula no último ano da faculdade, e às vezes eu estava fazendo cirurgia e a dor era tanto que eu precisava que um outro profissional desse sequência ao meu trabalho. Então, isso foi em 82, Certo. 81, 82. Em 82 acabei fazendo o curso de quiropraxia e atuo na área há 44 anos já, Nossa, né, uma vida, hein? direto. Então, para quem não conhece o termo quiropraxia, vem do grego, né? Keiros, do grego, significa mãos. Practo, vem do grego, significa prática, ou seja, um trabalho realizado com as mãos. E isso começou, quem descobriu, na verdade, ou redescobriu a quiropraxia, foi o médico americano, Daniel David Palmer, isso em 1895. Nossa. Ele era médico. E aí um colega dele de trabalho, na verdade um assistente, ele estava se queixando de dor na coluna, né? Dor aqui na dorsal. Uhum. E esse profissional chegou e falou, deixa eu dar uma olhada na tua coluna. E a dor em si foi eliminada. Só que esse assistente tinha um problema de surdez. E, coincidentemente, a partir do momento em que ele manipulou a coluna do seu assistente, o problema foi sendo eliminado. Olha. Então, foi uma casualidade que trouxe grandes benefícios até hoje. E isso em 1895. A quiropraxia foi trazida aqui para o Brasil em 1960, mais ou menos. Começou-se a ter uma pequena noção. Mas somente no ano de 2000, ela que foi oficializada aqui no Brasil, aqui na faculdade em Morumbi, temos uma carga, acho que de 4, 5 anos. Uhum. Né? Então, a partir daí, a quiropraxia tornou-se oficial aqui no Brasil. Tanto que tem alguns convênios que tratam, que já tem incluso no seu tratamento a quiropraxia, também como uma outra opção. Nossa, então, assim, assim, essa profissão, né, assim, ela sempre foi tida já, assim, dentro dos padrões ou havia algum mito, pessoas desconfiarem desse trabalho? Na verdade, pelo menos tecnicamente falando, a quiropraxia já vem, dizem alguns, né, que já vem há 5.000 anos. Começou na China. Nossa.
E aqui no Brasil, os índios aqui de Mato Grosso, eles utilizavam também a quiropraxia, né? Eles, as pessoas que eventualmente estavam, o pajé, né, falava assim, nossa, a pessoa estava endemoniada. Entendi. Então os índios se deitavam no chão e os outros índios, ou mesmo o pajé, subia na coluna da pessoa e dizendo que eles estavam curados, despossuídos, né? Uhum. Então a quiropraxia realmente ela vem atuar em todos os ramos, em todas as filosofias de uma forma abrangente. Mas é o que eu falei, antes de 82 mais ou menos, 80, era considerado um charlatanismo aqui no Brasil. Olha só. Não era uma medicina oficial. Era desacreditada, na verdade. Completamente desacreditado, completamente desacreditado. E somente, como eu disse, a partir de alguns anos, uns 20 e poucos anos atrás, ela passou a ser aceita. Assim como eu tenho uma pré-formação dentro da homeopatia. E até hoje, algumas pessoas consideram a homeopatia como um placebo. Uhum. Né? Não são, mesmo diante dos profissionais médicos e tudo mais, eles não consideram a homeopatia como um tratamento, e sim como um placebo. Entendi. Quiropraxia, da mesma forma. Então, não são todos os profissionais, mesmo ortopedistas, que indicam a quiropraxia como tratamento. Entendi. Bom, dentro da quiropraxia, como o senhor mencionou, o caso dos indígenas na época, né? E que provavelmente já tem mais de 5.000 anos. Hoje em dia, na atualidade, como que funciona assim um ajuste quiroprático? É isso que você fala? Isso. Certo. Então, por exemplo, em função da nossa postura errada, né, no dia a dia, principalmente hoje, as crianças ficam completamente já vidradas no celular. Então, elas olham o celular já com a cabeça pendente. Tá? Sim. Então, fica o tempo todo assim, não somente as crianças, mas o próprio adulto. Adulto também. Fica assim. Então, você passa a ter um processo, um problema aqui na cervical. Tá? Então, você inclinou e ficou por um determinado tempo nessa posição. Então, automaticamente, a tua musculatura relaxa e nesse relaxamento começa a ter os desvios na região cervical. Então, o que a quiropraxia faz? O paciente está ali, ele é deitado, né, na maca, e ela é submetida, a coluna do paciente é submetida a pressões. Então, nós vamos pressionando a coluna do paciente. Uhum. Eventualmente, quando uma vértebra, por exemplo, a coluna é composta por 33 vértebras. Tá? Certo. Ela não é uma coisa fixa, Entendi. rígida. Ela, inclusive, tem uma anatomia, ela não é reta. Uhum. Ela tem uma curvatura anatômica. Tá. E, às vezes, pela má postura, às vezes não, eu digo pela maior parte dos processos, ela vai perdendo essa curvatura. E a partir do momento que ela perde essa curvatura, ela vai as vértebras irão se deslocando. Entre uma vértebra e outra existe um disco, que é como um amortecedor. Certo. E a partir do momento que você, profissional, vai realinhando, ela provoca uns estalidos. Tipo esse daqui que a gente faz com os dedos. Né? Sim. Então, esses estalos representam o nitrogênio livre que fica entre uma vértebra e outra. Todas as vezes que a vértebra se desloca, esse espaço que ficou é preenchido pelo nitrogênio. E quando você realinha a sua coluna, reposiciona a sua coluna, ela provoca esses estalidos e dá a impressão que quebrou. Mas, na verdade, é o nitrogênio livre que escapa, provocando esses estalidos. Entendi. Tá? Então, basicamente isso aí. Então, assim, muita gente às vezes ouve, quem nunca passou por uma sessão, né? Eu mesmo, quando passei com o senhor mesmo, é uma coisa assim, para quem não estava preparado, é até um pouco assim, diferente, né? Diferente até um pouco, de certa forma, assustador. As pessoas não estavam preparadas e essa movimentação toda. Isso assim, é uma técnica segura? A quiropraxia é uma técnica segura. Uhum. Né? Ela vem sendo utilizada há muitos e muitos anos. Sim. Eu mesmo utilizo essa prática há 44 anos. Né? Atendi em média 200 mil pessoas, mais ou menos, em atendimento. Mas antes que o paciente se submeta, que deite na maca, a gente é obrigado a fazer uma anamnese. Ou seja, ver como é que o paciente se porta, né, na sua frente.
de que forma ele escreveu. Então, o profissional, obviamente que me diferenciei nesse sentido. Quiropata e quiropata, você deitou na maca e pronto. Mas Certo. eu procurei estudar o ser humano, porque fora a odontologia, né, eu sou terapeuta floral, sou psicoterapeuta, acupunturista, tudo mais, né? Olha Parei aí. de, obviamente, de exercer tudo isso, mas eu procuro olhar o ser humano como um todo, Sim. tentando tratar corpo, mente e espírito. Tá. Então, eu faço parte da medicina integrativa, medicina holística, me especializei dentro dessas áreas. Então, para que realmente o meu trabalho tenha um fundamento, e um trabalho até seguro para mim, eu faço com que o meu paciente preencha a própria ficha. Certo. Aí eu vejo como é que é a letra dele, qual que é o signo dele e tudo mais, para que eu possa entender melhor quais as dificuldades ou predisposições que aquele paciente tem. Eu vejo a postura com que ele está na minha frente. Né? Se ele já apresenta uma má postura, se ele apresenta uma cervicalgia, se ele apresenta um ombro mais ou menos caído, assim por diante. Como é que ele enfrenta meus olhos, entendeu? Se está assim, Aham. se ele desvia. Então, tudo isso, para mim, é fundamental. E como eu disse a vocês nos bastidores, né? Uhum. Eu fiz um outro curso, que hoje é dado na Faculdade de Medicina, lá em Harvard, chamado Body Talk, ou seja, o corpo que fala. Então, a Certo. partir do momento que você já encosta na coluna do paciente, esse corpo já me passa algumas informações. Então, eu sei de que forma proceder, né, no atendimento dessa pessoa. Aham. Então, o trabalho, para mim, profissional, ele é mais seguro. Por quê? Então, antes de atender, eu vejo meu paciente. Se realmente houve um acidente, eu não posso simplesmente tratar, colocar na maca. Então, se for o caso, eu peço uma ressonância para o paciente. Se ele já tem uma ressonância, eu vou analisar primeiro. Se ele tem uma osteoporose, eu vou trabalhar de uma forma mais delicada, Entendi. né? Mas não há risco, desde que você trabalhe com consciência, não há risco nem para o profissional que está atuando e nem para o paciente que está sendo submetido à prática naquele momento. Então, nós temos que trabalhar com segurança, Certo. né? Olha, assim, doutor, assim, então, assim, a gente percebe que, pelo que o senhor já explicou aqui, tá até nos bastidores para nós aqui, assim, tem sempre tem sempre um pré-atendimento, Sim, né? Eu já fiquei sabendo de pessoas que foram em profissionais também de quiropraxia e que se queixaram de que, olha, não é a mesma coisa, eu fui com dor e voltei com ela. A gente sabe também que não sai de uma hora para outra sim, porque houve sim. Um um, desajuste. um desajuste, né? Então, assim, a gente logicamente sabe, mas a pessoa ela foi com dor e voltou com a dor e permaneceu com ela, né? Normalmente a gente espera de uma sessão que, não que a gente vai sanar de uma vez, uma hora para outra, mas que ela venha aos poucos, né? Aos poucos se ajustando a coluna e a dor, consequentemente, vai se perdendo. Então, assim, é, além dessa dor, quais outras, sei lá, alguma outra coisa pode ser tratada, algum outro procedimento, problema pode ser tratado com a quiropraxia? De uma certa forma, qualquer tipo de problema pode ser tratado com a quiropraxia. Então, por exemplo, se você tem uma má postura, você vai gerar um problema, um desvio na cervical. Uhum. O que representa a cervical? Então, ela é responsável por toda a irrigação sanguínea e oxigenação no teu cérebro. Então, a partir do momento que você passa a ter um desvio aqui na cervical, você passa a ter uma predisposição a enxaquecas, a tonturas, né, que são as falsas labirintite. Ah, Então, você passa a ter, por exemplo, uma dormência em uma das faces e assim por diante. Então, só na cervical, ou seja, a coluna vertebral, ela precisa ser manuseada com cuidado, com claro. perícia, porque nós estamos trabalhando o sistema nervoso central. E de cada espaço que existe entre uma vértebra e outra, passam diversos nervos e vasos que chegam aos órgãos vitais. Então, não é simplesmente um deslocamento, ela deslocou a coluna. A partir do momento que você desloca a coluna, como um órgão está diretamente ligado àquela vértebra, ele passa a ter uma disfunção. Então, por exemplo, na dorsal, nós temos
um desvio aqui na dorsal, bem no meio, praticamente um pouquinho acima do meio, entre as escápulas, antigas omoplatas. Tá. Então, se você tem um deslocamento aqui naquela região, você passa a ter uma predisposição a uma enfermidade cardiopulmonar. Olha. Então, se você, por exemplo, tiver numa crise de gripes, assim por diante, você passa a ter uma predisposição a adquirir essa enfermidade. Um pouco mais abaixo, nós temos o processo cardíaco. Então, você pode ter uma hipertensão, uma hipotensão, em função de simples deslocamento da coluna. Olha só. Um pouco mais abaixo, tem o sistema digestivo. Então, muitas vezes a pessoa fala, puxa, eu estava bem, eu não sei por que eu estou agora, de uns tempos para cá, a minha digestão está ruim, meu fígado está ruim, assim por diante. Porque a vértebra, aquela vértebra que está diretamente ligada ao sistema digestivo, então você passa a ter uma irregularidade, uma má digestão, em função desse deslocamento. Um pouco mais abaixo, são os sistemas renais. Então você pode ter uma predisposição a eliminar urina. Então você fica com uma predisposição a aderir líquidos. Então você começa a inchar, né? Sem saber por quê. Porque embora você esteja urinando, mas o teu organismo está retendo líquidos. Olha só. Um pouco abaixo nós temos toda a função intestinal. Então o teu intestino normalmente ele prende ou ele solta quando você tem um problema na região lombar. Temos o problema ciático, que é da região lombar, na terceira vértebra lombar. De lá sai o nervo ciático, que é o nervo mais longo do corpo, sai daquela região, passa pelas nádegas e chega até a ponta do dedo do pé. Então você pode ter um problema não somente na lombar, que ela se irradia também, como dá uma falsa impressão aos teus problemas renais, mas pode ter problemas, por exemplo, dores na nádega, dores na coxa, dores nos joelhos, dores na panturrilha, dormência na sola dos pés, fasciite plantar, tudo em função do problema na lombar. Ou problemas, por exemplo, no caso da mulher, desordens menstruais, pode ter em função desse deslocamento da região lombar. Ela pode ter uma predisposição à infertilidade. No homem pode ter uma predisposição à disfunção erétil. Caramba, tudo isso? Tudo isso é em função, porque eu me disse. Então, eu sempre considero o seguinte: a coluna é como se fosse a telefonia central. Sim. Se existe um problema na telefonia central, um ramal não vai funcionar. Então, cada órgão é como se fosse um ramal. E tudo sai na coluna. Nossa, ó, vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo. Então, ó, uma aula, hein? Uma aula. Esse é o Dr. Sidney Hispano. E ó, a gente mal começou a entrevista ainda, muita informação. Doutor, aproveitando aqui, ó. Existe, assim, alguém que não possa passar por uma sessão de criopraxia? Não, nesses 44 anos, não teve uma única pessoa que não pudesse ter passado ou ter se submetido a uma consulta aqui no parque. Certo. Agora, como eu disse, nós precisamos fazer uma anamnese. Se é uma pessoa de idade, então você tem que saber manuseá-la com cuidado, respeitando o limite de dor de cada paciente. Então você faz com que ela deite-se na maca e vai apertando vagarosamente. O que acontece normalmente é que, ao invés de serem poucas sessões, as sessões serão mais prolongadas. Agora, por exemplo, existe, como você citou na pergunta anterior, nem sempre a dor desaparece, porque a partir do momento que a vértebra se desloca, ela comprime essas inervações que chegam aos órgãos vitais. Certo. Então, a partir do momento que ela comprime, gera automaticamente uma inflamação. Entendi. Então, mesmo que a vértebra possa ser encaixada numa sessão só, a inflamação ela demora cerca de 2 dias para que todo aquele processo doloroso possa ser eliminado. Tá? Agora, existem pacientes e pacientes. Cada corpo é um universo diferente. Entendi. Por que um universo diferente? Por exemplo, vamos supor que você, Wesley, me procure. Wesley, o que aconteceu? Como é que você está com a dor lombar? Parece que eu estava simplesmente sentado e tive essa dor. Wesley, de que forma você estava sentado? Eu estava sentado aqui, mas eu escorreguei, fiquei com a nádega na ponta da cadeira. Fiquei sentado praticamente na ponta da cadeira. Óbvio, Wesley. Então, todas as vezes, por exemplo, qual o período que eu mais atendia pacientes com referência à região lombar?
problema na lombar, problema no ciático? Segundas-feiras. Por que segundas-feiras? Porque o paciente no final de semana ia na praia, na cadeira, ali, todo largado, tomando sua caipirinha ou não, então ele ficava à vontade. Só que nesse à vontade, nós não podemos nos esquecer que existe uma força a força da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Enquanto você está ali, com esse espaço intervertebral no ar vazio, No vácuo, né? no vácuo, ela está jogando, a força da gravidade está jogando a sua coluna para fora, rompendo aquele limite da curvatura que existe. Como eu disse, nossa coluna não é reta. Ela existe uma curvatura anatômica. Natural, anatômica. Então, a partir do momento que eu fico numa má postura, eu automaticamente fico sujeito à lei de gravidade, consequentemente, dependendo do período que eu estiver sentado na cadeira, esse pensamento ocorrerá. Então, eu verifico isso. Wesley, como é que você estava? Assim? Tudo bem. Então, já sei de que forma proceder com a tua coluna. Entendi. Tá? Mas, Wesley, como é que é? Não, essa dor já vem me ocorrendo já tipo há um mês. Poxa, um mês atrás? E eu estou só notando. Um mês atrás? Wesley, o que aconteceu há um mês atrás? Aconteceu em que sentido? Não, aconteceu. Teve um problema emocional, né? Você passou por um período nervoso, se autocobrou demais. Não, agora realmente eu estou prestando atenção. Realmente, há um mês atrás, eu passei por um processo emocional. Olha só. No trabalho, em casa, no relacionamento com filhos assim por diante, com amigos, com vizinhos. Então, isso já é um outro tipo de tratamento. Eu vou mexer na tua coluna lombar, sabendo que existe um acontecimento antes do processo acontecer. Então, dentro da homeopatia, nós chamamos de doença psicossomática. Ou seja, é um processo físico somado a um processo emocional. Entendi, olha só. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, Sidney, eu fui num outro profissional, e como eu falei para você hoje, eu fico mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Certo. Então, quando meus pacientes vão procurar e não me acham, vão procurar um outro profissional, falam, existe uma diferença entre o seu atendimento e o outro. Justamente porque eu procuro, sem criar problema com outros profissionais. Independente. Cada profissional trabalha na sua linha. Da sua forma. A minha forma de trabalhar. Então, eu procuro averiguar qual o problema que existe. Antes, ou mesmo tão logo apresente a dor. Então, eu vou vasculhar a sua área. E aí, dependendo do caso, como sou terapeuta floral também, desde que o paciente queira a utilização dos florais, não tem efeito colateral nenhum, tá? Tanto que ele pode ser misturado. Antes eu trabalhava com homeopatia, só que homeopatia é mais difícil o paciente ingerir homeopatia, porque ele tem horário adequado para ser tomado. Ele não pode ser misturado com antibiótico, com analgésico, tem certos cuidados e tudo mais. Então, eu preferi optar com os paros florais, porque ele tem mais flexibilidade. Você não precisa ter aquela regra de, não posso tomar o antibiótico, não posso tomar um anti-inflamatório. Tem que ter tudo certinho, né? Não. Entendi. Então, eu preferi optar por isso. Então, desde que o paciente aceite e comece a trabalhar também, paralelamente à quiropraxia, com os florais, porque os florais vão atuar na alma da pessoa, no subconsciente da pessoa, onde gerou principalmente o problema e gerou a causa, que a causa foi o problema ciático, o problema na lombar. Vai na raiz mesmo. Vai na raiz. Então, eu, no caso, procuro, como eu disse, dentro da medicina integrativa, a medicina holística, eu procurei integrar, cercar o paciente para que ele pudesse ter um bem-estar sem depender de outros processos convencionais dentro da nossa medicina ortodoxa, mas eu procuro realmente fazer com que, principalmente, ele não dependa nem de remédio e não dependa exclusivamente do próprio profissional. Então, eu procuro não gerar uma dependência para o meu paciente. Existe um mito que falam assim, né, que as pessoas, quando vão numa sessão de quiropraxia, ele meio que fica dependente. Isso é um mito, Não, né? É um mito, depende muito do cara profissional. Como um psicólogo. Você Certo. faz um psicólogo, fica 10 anos no tratamento, Certo. dentro do tratamento com um profissional. Ele pode até incorrer, o paciente pode até incorrer nesse erro, pelo seguinte: você fala, Wesley, bom, tudo bem, já sei o teu problema, de que forma mexer na tua lombar. Mas
para que esse processo não ocorra novamente, você vai ter que fazer isso. Ó. Sentar corretamente. Se possível, colocar uma almofada aqui nesse vazio da região lombar, porque sem esse vazio, você vai automaticamente deslizando pela cadeira, Dá aquela procurando uma relaxada, posição de vamos dizer acomodação. assim. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Tá bom, entendeu, Wesley? Entendi. Aí o Wesley volta na sessão seguinte, eu não sei qual o período, dependendo da disponibilidade. Poxa, ô Sidney, eu tô com o mesmo problema. Wesley, por acaso você fez isso, aquilo, como eu tinha orientado? Não. Então, obviamente, Vai continuar com dor. vai continuar com dor. E dependendo. Independendo. Tá? Então, eu sou muito exigente nessa área. Então, faz o seguinte, já que eu já cheguei a mandar muitos pacientes embora. E a partir do momento que você não consegue curar um paciente, você vai espalhar a falsa notícia que o profissional não é bom. Sim. Então, eu prefiro, é preferível que a consulta que você iria pagar para mim, que você compre pipoca. Você vai morrer com dor, mas não vai morrer com fome. É. Como pipoca. Mas muitos pacientes chegam a dispensar. Tem outros profissionais, outros pacientes que vão, tipo um casal que já aconteceu N vezes. Normalmente, quem me procura mais no consultório, que é o óbvio, são mulheres. Porque o homem é meio desleixado. Certo. Fora o desleixado, ele é muito medroso. Entendi. Então, ele não se sujeita a submeter aquilo que a quiropraxia exerce como, às vezes... Talvez como orientação ou guia, não sei, talvez. Não, às vezes ela não quer submeter à dor. Ah, entendi. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você vai instalar a coluna da pessoa, nós criamos. Eu também crio, embora eu já seja formado desde 82, mas eu também me submeto à mesma prática. Essa prática hoje, eu já ensinei meus genros, já ensinei meus filhos, já ensinei minha esposa. Agora eu estou com esse problema, então eu já deito e falo, não, você tem que mexer aqui, aqui, aqui. Eu vou orientando as pessoas, meu filho, meus netos, e tudo mais, a trabalhar com a minha coluna. Entendi. Mas, automaticamente, quando um paciente de primeira viagem vai lá, como você citou, ele cria um medo. Tá? Então, a não ser que ele seja masoquista. Né? Mas eu não, adoro sentir dor, eu vou lá para isso. Não, o homem, ele prefere ficar livre. Não, porque eu sou homem, eu não posso sentir dor. Que é isso? Tá? Aqui não. Mas a mulher não. A mulher, ela preza muito mais pelo corpo, pela saúde, de modo geral, né? Do que o homem. Sim. Então, as mulheres se submetem muito mais à prática do que o homem. Então, tem casos de um casal, por exemplo, era um casal de senhores, então a mulher estava com problema na região lombar, ela falou para o marido, bem, tira o sapato para mim. E o marido vai lá, tira o sapato. Ela se submete, tal. Bem, agora põe o sapato para mim. E na sessão seguinte, mesma coisa. Bem, tira o sapato, bem, põe o sapato e tudo mais. Então, você acha que uma pessoa como essa vai querer se curar? Não, ela tá meio que... Tá sendo paparicada. Paparicada, Tá criando um vínculo maior com o marido, quer ser paparicado. Então, mesmo que... Aí por que eu cheguei a essa análise? Porque é muito difícil que depois da pessoa se submeter a algumas sessões não ter benefício, não ter um resultado. Uhum. Aí você vai vendo qual o comportamento dela diante do marido. Diante desse cenário aí, nesse que o senhor está falando, é praticamente uma carência. Uma carência, lógico. Então ela tem uma carência e faz da dor um alívio da sua carência. Sim. Então, nesses pacientes, eu explico, olha, obviamente que ninguém aceita uma posição dessa que eu vou colocar, ela está criando isso e isso, você não quer se curar. Não, mas como eu não quero me curar? Infelizmente, você não quer se curar. Pacientes que eu já tratei gratuitamente. Fala, não, eu quero. Depois, gente, como eu disse, a partir do momento que você se torna terapeuta, você vai vendo os ganchos, né, que realmente ele apresenta para continuar com o mesmo tipo de dor. Entendi. Então, assim, existe um mito de que a pessoa, quer dizer, que o terapeuta vá causar dependência na pessoa, mas de uma certa, num paralelo, como o senhor falou, acontece muito das vezes a pessoa, devido a essa carência, talvez, né, ela precisa de mais sessões devido à carência, estão me ajudando, me bajulando, então eu vou continuar com dor, vamos chamar assim. Sim.
Tá? E normalmente, as pessoas, principalmente mulheres, elas criam mais a empatia com o profissional. Porque a mulher, em função ainda do machismo, a mulher normalmente não se abre muito em casa, Uhum. né, com o marido, casa de filhos, tudo mais. Então ela procura, como eu associo a quiropraxia associado ao terapeuta que eu também sou, Tá. então elas criam o quê? Uma codependência. Elas fazem a quiropraxia, mas automaticamente aproveitam a mesma sessão justamente para poder se abrirem. Elas se abrem e ao mesmo tempo estão sendo submetidas. Para mim, é importante que elas se abram, porque elas se abrindo, elas estão se desbloqueando automaticamente. O fato delas estarem, por exemplo, então através do body talk, eu toquei o corpo dela, eu sei se ela é uma pessoa que se cobra, eu sei que é uma pessoa que retém emoções, eu sei Olha quando é só. uma pessoa que não chora, eu sei isso. Então, a partir do momento que eu falo a essa pessoa, olha, eu já estou manipulando, mas eu falo, olha, você está se cobrando demais, porque o seu corpo já está me passando isso. Você tem que chorar, você tem muito choro não chorado, retido. E não é de Acumulado. agora. Emoções acumuladas, Emoções né? acumuladas. Toda emoção acumulada dificulta o meu tratamento e o resultado para o paciente. Então, quando ela se abre, é como se ela estivesse aqui, largando-se, descontraindo a musculatura. Deixando, assim, se livrando do problema, vamos chamar assim, né? Dessa. Exatamente. Então, o problema em si faz com que, por mais pressão que eu exerça sobre a coluna dela, a própria musculatura, pelo fato de estar retendo problemas, a musculatura não cede, e ela não cedendo, a vértebra não encaixa. É como se eu fizesse isso, tá? Eu faço esse movimento, só que a musculatura está tão retesada que ela chega e sobe, E volta. e volta. Nossa. Então, você, com o tempo, isso não é ensinado na faculdade. Isso só Só na no dia a dia, prática. né? Só na Prático prática, mesmo. só na prática. E se você não tiver aberto, se você se colocar como doutor, se colocar no pedestal, você não vai sentir isso do paciente. É uma troca. Uma troca o tempo inteiro. Se você não se abrir para essa troca, você se torna um mau profissional. Entendi. Aquele Principalmente que só faz meu olho. aquele, o beabazinho, né? Veio, é meu cliente ou paciente, teve a sessão, vai embora, tchau. Basicamente, Exato, basicamente isso. nossa. Olha, doutor, olha, é o que eu falei agora há pouco, é um aprendizado que não tem tamanho. Vamos lá. Aproveitando aqui, ó. Eu já dou uma série de exemplos, né? E desde que eu perguntei agora há pouco se existe alguém que não poderia, né, passar, assim, pessoas com hérnia de disco podem ser submetidas à sessão de quiropraxia? Wesley, se eu pudesse contabilizar, a maior parte dos meus pacientes tem hernia de disco. Nossa, A maior parte. Isso eu sei porque eu também tenho hernia de disco. certo, Tá? olha só, hein? Então, a partir do momento mas eu tenho hernia de disco em função do meu trabalho. Entendi. A partir do momento que eu precisei, são 44 anos que eu precisei atuar, atualmente é um pouco diferente, 2 anos para cá, mas eu atuei sempre numa marca de 60 centímetros, para que eu pudesse exercer uma pressão suficiente para movimentar algumas vértebras. Entendi. Então, essa minha postura de me debruçar diante do paciente, fez com que eu exercesse uma força muito grande sobre a minha lombar. Sim, Tá? sim. Então, eu forçava contra a força, a forma anatômica. Isso fez com que os meus discos pudessem, assim, ser bem comprimidos. Essa compressão gerou a hérnia lombar. Então, pacientes com hérnia podem ser submetidos. Como eu disse, cada caso é um caso, cada corpo é um universo diferente. De uma forma gradativa, você precisa estudar tudo mais. Mas não existe contraindicação nenhuma com referência à hérnia lombar. Tem pacientes mais idosos. Então, eu já nem indico. Não Entendi. indico nem mesmo o tratamento. Então, por exemplo, quando eu falo em idosos, tem pacientes que nem há pouco tempo atrás procuravam com 86, 87 anos. Né? Tem pessoas que vieram me procurar com mais idade. Então, nessa fase, não tem o que fazer. Mais difícil. Porque você tem a osteoporose. Sim. Você tem um problema de debilidade. Tem problemas emocionais. Então, eu prefiro recusar um atendimento, dou toda a orientação. Certo. Ela vai lá, se submete a uma consulta, mas eu prefiro, olha, em vez de você fazer isso, 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 eu te oriento para que você faça isso, 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 na sua casa.
e não venha gastar uma consulta comigo. Entendi. Entendeu? Porque senão eu vou roubar o seu dinheiro. Eu não vou poder fazer nada. Então, eu prefiro ser honesto com o meu paciente, ao invés de fazer com que ele se submeta a um deslocamento, se submeta a uma força e assim por diante. Mas todo tratamento com hérnia lombar, hérnia de disco pode ser submetido. Essa técnica, ela pode, assim, em alguns casos, ou sim, em vários, enfim, não, ou evitar, na verdade, acho que é a palavra, uma cirurgia? Sim, já tirei muitos pacientes de cirurgia. Muitos pacientes de cirurgia. Houve uma época até que eu estava com clientes até com potenciais de nome na praça. Aham. Eles me chamavam de dentista que curava hemorroidas. Aí, Porque eu tirei muitos pacientes com hemorroidas que estavam sendo já marcado uma cirurgia para a semana seguinte. Então, a hemorroida pode tratar da região sacro-lombar, né, L5, LS1, S5. Quando existe uma compressão, você passa a ter uma tendência a hemorroidas. nossa, Então, se você eliminar essa compressão, você automaticamente pode eliminar também as hemorroidas, consequentemente evitar a cirurgia. Quantos pacientes, por exemplo, eu tive um paciente no consultório, como ele diz, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando sobre casos. conteúdo tem. Então, eu já tive pacientes que haviam se submetido à cirurgia de coluna. O paciente me procura. Poxa, olha, me submeti à cirurgia de coluna há um ano atrás, mas a dor continuou. Tudo bem, então vamos dar uma olhada na sua coluna. Quando eu vou mexer na coluna dele, na sessão seguinte, ou duas, o problema desaparece. Eu falo, mas como é que é isso? Ele falou, a cirurgia foi feita aqui. Uhum. Mas o problema, a hérnia que você tinha não incomodava uma vértebra acima. Foi feita a remoção da hérnia, mas não era a hérnia que te incomodava, o deslocamento estava acima. Então a hérnia podia ficar quietinha naquele canto. Então, ou seja, Eu tirei aquela compressão, desapareceu. fez a cirurgia e não precisava. Não precisava. Nossa. Não, isso ocorre em N casos. Agora, o mais comprometedor, sim, é quando o paciente em si já fez cirurgias na coluna, colocou pinos. Aí Aí complica um pouco mais, né? Porque não existe mais aquela articulação. é já mais rígido, rígido. Soldou, Sim. né? Então aí já é mais complexo a coisa. Então existem casos, eu até comentei há pouco tempo atrás, ela havia feito, não era minha paciente, ela perguntou para mim via WhatsApp se ela havia feito cirurgia na região cervical. Ela apresentava ainda dores. Eu falei, olha, a partir do momento que você fez uma cirurgia na cervical e colocou pinos, já é mais difícil. Entendi. Então, eu não prometo nada com referência a um resultado. E ela não foi. Porque Mesmo com o WhatsApp eu já falo isso, eu sou muito sincero. Tá? Então, eu prefiro ser sincero do paciente do que ser chamado por um charlatão depois. não, porque assim, é complicado um negócio desse, né? Assim, a gente consegue fazer ali, como o senhor falou, o senhor consegue fazer até prevenção, até evitar, né? Prevenção mesmo. Prevenção, evitar a cirurgia. Agora, depois que já está nessa situação, realmente dificulta demais, né? Mas eu já tive N casos de cura mesmo depois da cirurgia. Né? Muito. Esse é o caso que o senhor Sim, explicou aqui, só no caso dos pinos que dezenas e dezenas de casos que eu tive nesse sentido, mas eu tive resultados mesmo com a cirurgia. Me ocorreu uma coisa aqui, ó. Eu gosto de fazer musculação. Eu não faço para ficar aquele cara gigante, eu faço porque eu gosto, né? E hoje, numa academia que eu treinei um tempo atrás, eu vi um rapaz lá que ele se machucou de uma forma e que, assim, ele não conseguia nem sair do aparelho. E, assim, ele gritava de dor. E aí tinha lá um dos instrutores que tinha, eu vou dizer, uma certa experiência, conseguiu tirá-lo dali, mas teve que chamar um outro profissional. Eu não pude acompanhar o desfecho daquela situação. Mas assim, o senhor já passou por algo parecido? Já. Ou em academia, ou em qualquer Já passei outro lugar? passei no Pilates. Né? Pilates? Fiz estava fazendo Pilates e tive um deslocamento e fiquei uns 3 meses sem poder, inclusive, trabalhar. Né? Então, a academia não é contraindicada a ninguém. Todos devem fazer movimentos. Nosso corpo foi feito para ser movimentado. Certo. O corpo em repouso é igual a água parada. A água, como está aqui, é salutar. Mas quando ela está parada, ela é salubre.
insalubre. O corpo tem que estar em movimento o tempo inteiro, nós temos articulações. Sim. Tá? Agora, se você, no seu caso, por exemplo, então você faz uma musculação para manter o teu corpo em atividade. Tem muitas pessoas que fazem a musculação para adquirir diferente, para se mostrar isso, aquilo. Então, elas pegam um peso superior à sua capacidade. Entendi. Na verdade, teoricamente falando, nós não deveríamos levantar um corpo 20% ao peso do nosso corpo. Teoricamente falando, Sim, isso sim, aqui, sim. ninguém vai utilizar isso. Por exemplo, você tem 80 quilos, não vai levantar só 16. Sim, Tá? entendi. Mas, teoricamente falando, nós deveríamos utilizar esse raciocínio. Mas tem pessoas que falam, não, eu quero levantar 50. O teu instrutor que está lá, nem sempre ele está, a não ser que seja um profissional particular, Tá. personal. Sim, personal. Mas nem todo instrutor que está lá, ele está focado no seu exercício. Em quantos quilos você irá levantar? Entendi. E de que forma você levantou esses quilos? É importante isso. Não somente o peso, mas a forma com que levantou esse peso. Isso é fundamental. E isso pode realmente deslocar uma vértebra, pressionar o nervo e gerar uma dor fantástica. Já conheci pacientes, por exemplo, que foram socorridos por bombeiros. Bombeiros. O bombeiro precisou ir lá, Sim. retirar o paciente do quarto para poder ser deslocado ao hospital. Se tratar, vamos dizer Tá? assim. Se tratar. Então, é importante saber o seguinte: é personal? É diferenciado. Não é profissional? Não é personal? Então, você tem que tomar cuidado com referência às orientações que você recebe do assistente ou do profissional que está numa academia. Entendi. Tá? Você levantar um peso aleatório, com uma postura errada, fatal. Eu já tratei de profissionais, professores da academia, que saíram das academias já e foram direto para o meu consultório. Travados. Senhor, desculpa te interromper. O senhor já precisou ir a uma academia, vamos dizer assim, para socorrer alguém nesse sentido? Ou... Não, nunca. Entendi. Né? Nunca. Agora, eu tinha um grande amigo meu, irmão, que já faleceu. Ele estava em Brasília, ele deslocou a coluna, estava hospitalizado no Sara Kubitschek, e nenhum tipo de tratamento que ele havia feito, nem morfina, fazer com que a dor fosse eliminada. Nossa. Então, eu precisei ir na Brasília, no hospital Sara Kubitschek. Ele já estava internado, acho que 15 dias. 2 dias depois, nós estávamos almoçando juntos. Olha isso. Saiu do hospital, estávamos almoçando. Não que eu seja o cara, não, diferente. Eu não me coloco assim como um cara no pedestal. Entendi. Você saber onde mexer. Como se os aparelhos aqui dentro. Sim. Se você não souber operar no aparelho, por mais sofisticado ou menos, vai ter problema. Então, não sou eu, não é o Sidney que é bom. Entendi. Né, que é o cara. Não. Você tem que saber onde mexer e de como mexer. Então, já ocorreram diversos casos nesse sentido. Tá? Já atendi pacientes que foram deitados no banco do carro. Eu morava na Serra. Uhum. E que entravam na garagem e já ficavam tirados do chão do carro e deitaram no chão, onde a bola em cima da grama. Ali mesmo, em cima da grama. Né? Em cima da grama. Então, são casos e casos. Labirintite, no caso, por exemplo, as falsas labirintite. Então, você tem um problema cervical. Eu tinha 2 otorrinos, eram médicas, que haviam se submetido para o tratamento comigo, apresentando cervicalgia, apresentando labirintite e tudo mais. E eram otorrinos. Então, elas me mandavam os pacientes que realmente tinham falsa labirintite para que eu pudesse tratá-los no consultório. Olha aí. Então, são casos, como eu disse, nós poderíamos conversar muito tempo aqui, abordando esses assuntos, com referência ao que um problema de coluna pode trazer como uma dor ou um processo. Né? Doutor, como assim, como que a gente pode evitar esses desalinhamentos de coluna no nosso dia a dia? Que é tão corrido, tão atribulado muitas vezes. Como eu disse a você, então, por exemplo, postura. A postura é básica. Se você não tiver uma boa postura,
Quando eu digo boa postura, você não precisa ficar feito uma múmia paralítica, entendeu? Chega ficar toda assim. Entendi. Não, o importante é você se cuidar. Entendi. Hoje, qual o grande vilão para que o paciente tenha problema de coluna? Sofá. A cadeira de papai. Ela é confortável, mas estraga. Exatamente, né? Eu sempre digo que é igual cadeira de balanço, só te distrai, mas não te leva a lugar nenhum. É verdade. Então você fica lá distraído, enquanto isso a força da gravidade vai interagindo e você passa a ter problemas de coluna. Então, a postura é fundamental. Cervical, celular, ou mesmo computador. Se você fica muito tempo no computador, Começa. você vai tensionar. Essa tensão nessa região vai te levar ao que? A bursites, tendinovites. Então, tudo isso é em função do pensamento dessa região dorsal. Pensou aqui, você passa a ter dormência no braço, entendeu? Dormência na ponta dos dedos, né? Dedo em gatilho. Tudo isso é em função da postura errada. Da postura errada. Outra postura, justamente quando você forma aquela corcundinha, a cifose, né? Então, a pessoa corcunda. Mas eu não vou ter cura. Não, tem cura. Desde que você se posicione melhor, você pode ter uma postura boa, sem sequelas, sem grandes dores. Não é que você não vai ter dor, porque a partir do momento que você está numa má postura, em função do trabalho, eu dirijo muito tempo, por exemplo, um motorista de caminhão, motorista de ônibus, fica muito tempo. Então, automaticamente, ele vai gerando tensões musculares. Entendi. Toda vez que você está, por exemplo, num carro, numa estrada, você fica atento, automaticamente as suas suprarrenais, elas liberam um pouco mais de adrenalina. A adrenalina é um vasoconstritor, ou seja, ela vai contrair toda a musculatura, contrair os vasos, então automaticamente a sua musculatura fica sob tensão. Enrijecida. Esse enrijecimento faz com que as vértebras que já estavam por se deslocar, ela puxa e desloca de uma vez. Então, isso é uma questão profissional, não é sempre a culpa da postura. Tá? Em função do trabalho, ela pode exercer isso. Outra coisa, por exemplo, o que pode imaginar? A falta de contato com a natureza. Você pode prestar atenção. As crianças, quando pequenas, elas odeiam sapato. Você pode colocar um sapato, mas elas querem tirar o sapato. É verdade. Porque existe a preservação, o instinto de preservação. Então, elas não querem usar o calçado. Por quê? A partir do momento que elas estão sem o calçado, elas estão com os pés em contato direto com a terra, com a água, a pedra, a areia, a grama. Então, isso faz com que haja um movimento da planta dos pés. Mais natural. Mais natural. Isso nós temos dentro da própria região anatômica, falando geneticamente. Sim. Nós temos pontos igual ao acupunturista. Tá? Então nós temos pontos de massagem automática. Então, enquanto eu estou com os pés no chão, exercendo esse movimento, eu estou massageando alguns órgãos fundamentais. Olha só que legal. Automaticamente eu estou estimulando órgãos. Então, esse movimento com os pés. Outra coisa, esses movimentos com os pés vão favorecer ao movimento da panturrilha. A panturrilha é o segundo coração. Se você não mantiver a panturrilha em movimento, o teu coração vai exercer uma pressão muito grande, você pode ter qualquer tipo de enfermidade cardíaca em função de não movimentar a panturrilha. Nossa! Por isso que o caminhar é fundamental. Você vai numa academia, procura exercer movimentos e fazer exercícios pertinentes à panturrilha, à atividade da panturrilha, a quantidade da panturrilha. Esse movimento é fundamental para que o teu coração não seja sobrecarregado. Falando de academia, né, que a gente falou agora há pouco, até o seu assunto que o senhor agora falou da panturrilha, tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer perna, fala o nome que se dá, eu não gosto de fazer perna. Então, é necessário, pelo que a gente viu, fundamental, então, né? Fundamental. A perna é fundamental. Olha aí, tá vendo? Você vai exercer e vai fortalecer a panturrilha. E como eu disse, a panturrilha é o segundo coração do ser humano.
senhor falou de calçado agora há pouco, das crianças, já no caso de adultos, né? No caso, a mulher. A mulher, ela usa muitas das vezes salto alto, elegância, beleza, até estética, né? Isso pode causar algum dano para a coluna, doutor? Pode, pode. Não somente o salto alto, como qualquer sapato mais duro ligado à moda. Então a pessoa chega e inventa um tamanco da vida, Tá. tá? Então você passa a não exercer a flexibilidade. Eu, quando vou comprar um calçado, eu vejo primeiro se A ele tem a flexibilidade. flexibilidade. Porque eu não posso andar feito pé de pato. Entendi. Se eu não tiver a flexibilidade, eu estarei deixando de exercer musculaturas. Aquela passada chapada não é bom. Não, não é bom. Então, o importante, vai comprar um calçado, independente de ser moda ou não, infelizmente nós estamos no meio do consumismo. Sim. Se alguém inventa que você tem que andar com salto de 15 centímetros ou 20 centímetros, mas é moda. Moda porque você quis adotar a moda. Eu, Sidney, nunca adotei a moda. Eu também não sou muito adepto, não. Então, agora, o salto alto realmente faz. Porque ele vai ficar, a não ser que você use, por exemplo, toda vez que você usa o salto alto, você está contraindo a panturrilha. Você não vai exercer mais o movimento com a panturrilha. Entendi. Tá? Não tem como compensar. Vai ficar tensionado Tensionado ali. o tempo inteiro. Então, o salto alto é prejudicial por causa disso. Uhum. Se você alternar salto alto com salto baixo, o prejuízo é menor. Entendi. Tá? Eu sou obrigado a usar salto alto, porque onde eu trabalho exige isso e aquilo. Então, procure chegar em casa, usa uma sapatilha, que nem o chinês. O chinês usa sapatilha. Olha aí. Sapatilha. A não ser os jovens de hoje, né? Sim, sim. Os japoneses e tudo mais, que já estão mais elitizados. Os mais tradicionais, eles usam Não, sapatilha. Sapatilha. Os orientais usam sapatilha. Olha só. Porque você está praticamente. Eu usei durante algum tempo sapatilha. Então, é como se você estivesse andando descalço. Poxa Tá? vida. Então, isso favorece toda e qualquer flexibilidade, não somente para a panturrilha, mas autoajuda dos órgãos. Como eu disse, você está automaticamente massageando seus órgãos vitais. Que bom, que bom. Então, assim, realmente é como o senhor falou, e tem pregado isso aliás, tem explicado isso durante a entrevista, né? É todo um contexto, não é uma coisa localizada, né? É um contexto. Doutor, é o seguinte, então vamos lá. Por exemplo, tem muita gente que às vezes fala, poxa, eu acordei com um torcicolo, né? Isso tem mais a ver com o travesseiro, com o colchão? Tem algum melhor, pior que um que o outro? Qual que é mais indicado? Se tem essa... Tem esse fundamento, Esse e fundamento é aí. fundamental. Tá? Tem muitas pessoas que dizem, olha, principalmente na parte interior, colchão quanto mais duro, melhor. Mentira. Entendi. Porque a nossa, a não ser que a nossa coluna fosse reta. Ah, tá. Se você dorme num colchão demasiadamente duro, você dorme de barriga para cima, por exemplo. Então, a força da gravidade vai empurrar a sua coluna para que ela fique paralela ao colchão. O caso que você falou da praia lá. Isso, mas então vai comprimir a região, porque ela, como eu disse, ela tem uma curva anatômica. Vai empurrar para baixo. Se você fica, ela vai empurrar. Empurrando, os nervos serão comprimidos. Então você compra hoje tem N opções no mercado, com referência ao colchão. Você tem que comprar um colchão de acordo com o seu peso e altura. Hoje os melhores colchões da praça são muito mais caros, são colchão onde as molas são encapadas individualmente. Sim. Ou seja, você está dormindo num colchão de mola encapada individualmente. Se você coloca um cotovelo aqui, só essa mola embaixo do seu cotovelo que vai ceder. Entendi. Se você dorme de lado, então as molas que estão no seu quadril, nos seus ombros, elas serão preenchidas, ou seja, elas vão ceder. E não todo. E não todo. Então eu vou dormir num colchão, como eu disse, é como se você compra um sapato. Você vai comprar um sapato, você não vai pedir qualquer número. Uhum. É o seu número. Isso que serve. O vendedor, obrigatoriamente falando, ele tem que falar, Wesley, qual o seu peso e altura? Então o teu colchão adequado é esse aqui. Entendi. Ele, obrigatoriamente, se for um ótimo profissional, um ótimo vendedor, ele vai saber, te olhando, observando, qual mais ou menos seria o teu colchão indicado. Espumas, tem um colchão de espuma, que hoje até pode ser que realmente tenham chegado mais a um patamar. É o colchão
densidade 33. Tem uns que utilizam 40, que é mais ortopédico. Uhum. Mais a densidade 33, se for um colchão de espuma. Mas eu sempre aconselho colchão De mola individual. individual. Agora, travesseiros. Esse é um mal geral. É. Esse é um mal geral. Por quê? Se eu durmo um colchão adequado, Sim. mas se eu durmo de barriga para cima, o colchão tem que ser baixo. O travesseiro tem que ser baixo. Entendi. Porque ele tem que estar paralelo a... Se você dorme num travesseiro mais alto, vai ficar a tua cabeça para cima. Sim. Então, normalmente é um travesseiro baixo. Travesseiro baixo. Se você dorme ou de barriga para baixo ou de barriga para cima, decúbito ventral ou decúbito dorsal. Se você dorme de lado, mesma coisa, o travesseiro tem que ser de acordo com a altura do seu ombro. Meio que preencher. Preencher. Entendi. Não mais alto. Se você dorme com o travesseiro mais alto, vai fazer isso aqui, ó. Então você vai Forçar. contrair essa região e vai acordar com torcicolo e vice-versa. Então tem muitas pessoas que vão viajar e já levam o travesseiro. Engano. Porque se vou ficar num hotel, se o teu travesseiro for de acordo, compatível na sua casa, com um colchão adequado, tudo mais tal, beleza. Mas você vai num hotel ou numa casa de alguém, se o colchão for um pouco mais duro, o que acontece? O colchão não vai ceder. Então o teu travesseiro vai ficar mais alto. Não vai valer muito, não vai fazer muita diferença. Se o colchão for mole demais, o travesseiro vai ficar mais alto. Porque o teu corpo cedeu, mas o travesseiro não. Então, normalmente, hoje, tem uns colchões tipo NASA, onde a tua cabeça, o travesseiro se molda a tua cabeça. Mas, mesmo assim, existem N opções de travesseiro, mesmo da NASA. Esse seria aquele que parece aquela casquinha de ovo, ondulado, é isso? Isso. Ah, mas tem N opções. Entendi. Não, tem N opções não de é anatomia. só. Não, tem N opções de anatomia. Nossa, olha, com tanta assim, experiência, doutor, na criopraxia, teve algum tratamento que o senhor falou, não, esse aqui foi o mais difícil que eu tive que eu fui fazer? Tem muitos tratamentos que eu julguei difícil. Certo. Eu tinha bem seletivo. Eu tinha um paciente que tinha enxaquecas há 30 anos. Nossa. 30 anos de enxaqueca. Um paciente com mais idade. Eu pensei comigo, eu não vou ter resultado com esse paciente. Entendi. Como era a primeira consulta, tudo mais, segunda. Primeira consulta, eu falei, não vai dar certo. Tá? Falei, você vai fazer esse tipo de orientação e tal, mas não vai dar certo. Eu pensei comigo. 2 sessões depois, estava curado. Nossa. Curado. Foi. Eu pensei uma coisa e o resultado foi outro. E o inverso é verdadeiro. Eu tive pacientes, não, esse aqui é bico, é fácil. Rapidinho. E não foi. Por isso que eu digo, cada corpo é um universo diferente. Tem que ver o padrão energético da pessoa, o padrão emocional da pessoa, postura da pessoa e assim por diante. Por isso que digo, cada corpo é um universo diferente. Você tem que aprender a lidar com o paciente e as suas diversas multiplicidades com referência ao seu comportamento. Na verdade, fazer aquela leitura que o senhor falou no começo, né? A gente já fala aqui de leitura, mas, bom, o senhor já fez uma prévia, mas assim, ó, crianças hoje em dia já estão começando a sentir dores na coluna, até por conta do que o senhor explicou aqui. Tem como evitar, assim, de repente, restringir o uso de celular, esse tipo de coisa? Seria conveniente esse tipo de coisa? Até teria restringir o tempo de uso do celular e cobrando automaticamente a posição das crianças, a postura das crianças. Entendi. Mas qual criança que vai te obedecer? Difícil, né? Uma criança não obedece, ela fica tão entretida com os jogos de hoje, com os TikTok da vida, que mesmo adulto, né, criou um hábito, infelizmente, que não é saudável, ficar muito tempo no celular. Então é difícil. Mas eu sempre sugiro às crianças, por exemplo, eu tenho netos, 6 netos. Eu sempre cobro os meus netos com referência à postura. E automaticamente, quando eles já me veem, numa visita, numa festa, não, eles já vêm com a postura. Eu estou precisando pôr o coluna. Então, eles já vêm posicionados para que eu realmente já os trate. Entendi. Já vem aquela fileirinha ali, ó. Amigo, então vai tudo entrando na fila para que eu já faça o realinhamento temporário, né, na coluna deles. Mas realmente é fundamental.
por exemplo, uma criança é uma adolescente de 13, 14 anos, Certo. está em período de formação. Se você não tomar cuidado com a postura dela, e ela começar a se curvar, né, criando uma cifose, aquela corcundinha, Sim. isso altera o tamanho do seio. Olha, Ela pode alterar o tamanho do seio. Ela pode ter um seio maior que o outro. e às vezes toma um pouco mais Porque mole, a costela, sim. ela está diretamente ligada à vértebra. Se uma vértebra escorrega para cá, a costela faz automaticamente isso. Então o seio fica mais esticado do que o outro. Nossa, olha só. Então é importante que se cobre a postura de uma adolescente em período de formação. Entendi. Outras coisas, por exemplo, estava até citando com um paciente ontem. Certo. Paciente não, uma amiga. Muitas vezes entrou no consultório uma adolescente, corcundinho, assim, Tá. bem mal posicionado. Menina, você tem que cuidar dessa postura. Não vai adiantar, porque vovó tinha coluna, era corcunda, mamãe é corcunda e você é corcunda. Ah, entendi. Isso não é hereditário. Achou que era hereditário. Então, ela vai automaticamente se conformando que a ideia de ser corcunda, mas na verdade não é. Entendi, Porque acabou criando esse... Cadeia, não adianta melhorar a minha essa postura, falsa cultura porque aí. vovó era, mamãe é e você. Então tem muitos casos atípicos nesse consultório que se apresentam assim. Condicionado, ou seja, foi feito um autocondicionamento e ela não quer mudar. Entendi. Então você precisa romper com isso, e não é fácil. Romper o bloqueio é difícil, né? É muito difícil. No caso das crianças, andar descalço é fundamental. Ela correr na grama. Ajuda bastante. Ajuda muito isso. Então, automaticamente, como eu disse, ela coloca toda a planta dos pés no chão. Quando ela já está, entre aspas, os pais a emancipam, ela usa o sapato que você quiser. Ela vai procurar na moda, então ela passa a criar o pé chato. Ela usa os sapatos mais rígidos que não vão dar o movimento e ela cria problemas nos pés. Entendi. Então é importante que as crianças, como ela tem um instinto de preservação, elas saibam que podem e devem andar descalços. Nós estamos aqui conversando, nós três. Tá. Então, eu e o Wesley estamos a 1 metro de distância. Todas as vezes que nós estamos a 1,5 metro de distância, nós trocamos energia. Uma simbiose energética. Então, por exemplo, se o Wesley estiver legal, você estiver legal ou não estiver legal, eu posso pegar a energia negativa do Wesley e vice-versa, e nós três aqui, por mais que tenhamos estado num ambiente legal, vamos sentir cansados. Por exemplo, eu estou no metrô, cheio de gente. Se você senta ao lado de uma pessoa que estava assim, cabisbaixo, depressivo, se você ficar muito tempo dela, ela vai sair melhor, você vai ser pior. Uma troca energética. Vai meio que transmitir. É uma simbiose. Uma troca energética. Por isso que quando você entra em determinados tipos de ambiente, você não se sente bem. Então você quer abrir, quer você sair, quer abrir, começa a abrir a boca, tudo mais. Tal. Isso é uma troca energética. Então, se você tomar um banho antes de dormir, mesmo que já tenha tomado outro banho durante o dia, você poderá conciliar melhor o sono. Porque a forma mental, aquela cristalização, aquelas preocupações que você teve durante o dia, são diluídas através do banho. Olha que legal, hein? Tem muitas pessoas, eu até, em casos quando eu sinto que a energia é mais pesada, eu até falo, olha, toma um banho com sal grosso. Isso é independente da religião. Tá? Sim. Porque o sal tem 60 propriedades. E uma delas é justamente descarregar essa energia densa que você obteve durante o contato, durante tensões, né, reuniões, assim por diante. Então, toma um banho com sal. Ela vai ajudar a transmutar essa energia e você vai conseguir dormir melhor. Sempre hidratando-se. Outra coisa de você minimizar essas cargas emocionais, ingere bastante água. Porque o nosso corpo, 2/3 do nosso corpo é provido de líquidos. Dentro da filosofia oriental, o líquido corresponde às emoções humanas. Então, se você ingere líquido, você vai mover o líquido impregnado de emoções humanas e você foi impregnado durante o dia. Então, quanto mais você urinar,
mais você vai eliminar também essas preocupações, essa energia mais densa que não te faz dormir direito. Essa energia negativa aí Negativa que não te faz dormir direito. Olha só. Então, a natureza é fantástica. Por isso que eu procurei e procuro ainda fazer e estudar bastante para que eu possa tratar corpo, mente e espírito, né? Dar as orientações compatíveis, não somente a quiropraxia em si, Certo. mas de que forma ela pode minimizar o seu estado emocional, de que forma ela pode eliminar as tensões do seu dia a dia, né? E assim por diante. Nossa, olha, uma riqueza assim de informações realmente. Se a gente fosse continuar aqui, tem assunto para pelo menos uma semana aqui. Com certeza tem. Doutor, então assim, nesse momento eu queria que o senhor, se tiver algum recado, alguma dica para dar para quem está nos assistindo agora, ou como evitar, ou de repente, por exemplo, a pessoa se sente muitas vezes, muitos dias, ou com dores, ou com incômodos, procurar um profissional. Gostaria que o senhor, de repente, desse essa sugestão, dica para quem está nos assistindo aí. Primeiramente, todas as vezes que você está tenso, essas tensões, como eu disse, você gera mais adrenalina, a adrenalina gera contratura muscular, a contratura muscular pode gerar deslocamento das vértebras. Certo. Tá? Então, sugiro que você ande descalço. Ou na terra, na grama, na areia, na pedra, na água, onde for, para fazer dos pés um fio terra, ou seja, eliminar aquelas tensões pela planta dos pés como se fosse um fio terra. Certo. Já aí você pode minimizar os processos dolorosos. Se você realmente sente que o problema persiste, aí procure um profissional. Tá. Né? Dentro daquilo que você já conhece, né? Porque eu prefiro não entrar nessa área, mas a maior parte dos profissionais hoje procuram trabalhar o efeito e não a causa. Entendi. Quando você trabalha a coluna, você trabalha a causa para o efeito sumir automaticamente. Sim. Você eliminou o problema, claro, a causa desaparece. Exato. Então, por isso que eu procuro, normalmente, minimizar o uso ou a indicação de anti-inflamatórios dentro do consultório. Eu estou trabalhando a causa. Automaticamente, o sintoma vai gradativamente desaparecendo. Agora, se a dor for muito grande, você é obrigado a trabalhar, então, hoje o Resitoque é o anti-inflamatório. Certo, Vai te conforto, ajudar. vamos Sim, dizer. lógico. Por exemplo, eu também, quando eu vou pegar o Wesley, em função do movimento que eu estou exercendo, eu posso deslocar a minha coluna enquanto eu estou tratando você. Entendi. É uma automática. Claro, Tá? Como eu disse, a minha coluna é articulada. claro. Se eu faço um movimento diferente, eu automaticamente posso deslocar a minha coluna. Então, muitas vezes, eu não encontro um profissional que eu confio e vou ser obrigado a dar continuidade no trabalho de atendimento, mas com dores. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu tomo um analgésico ou um anti-inflamatório, até que realmente eu consiga um profissional para eliminar o processo que estava gerando efeito, que é a dor. Entendi. Mas, no caso, se você tiver um profissional de confiança, pode procurar. Pode procurar. Doutor, eu queria saber, bom, o senhor tem um espaço agora aqui, a gente deixa espaço para algumas pessoas, de repente, que querem deixar a rede social, contato, caso o senhor queira, o espaço é seu. Agradeço bastante, tá? Agradeço bastante. Quem eventualmente quiser me procurar, tem meu telefone de contato, meu WhatsApp, né? Eu não atendo o telefone. Tá. É só a sua mensagem. Só mensagem. Tá. Por que eu não atendo? Porque hoje você vai atender um monte de coisa, um monte de propaganda, isso, aquilo, Sim. então eu prefiro já atender pacientes no meio de uma consulta, que fosse urgente. A Certo. propaganda da Vivo, da Claro, entendi. aqueles próteses da vida. Então, eu não atendo o telefone. Tá. A gente vai disponibilizar aqui na legenda o contato do WhatsApp para esse tipo de contato, eventualidade aí. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer imensamente de coração mesmo a sua presença aqui, ter disponibilizado o seu tempo, ter vindo trazer tantas informações ricas para nós aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aqui certamente também ficaram, se não ficaram impressionadas, não tem para onde correr agora, né? Porque de verdade é muita informação, mais uma vez, agradeço do fundo do coração a sua vinda aqui, trazer essas informações
tão ricas para nós. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque hoje em dia as oportunidades são muitas que aparecem. Mas quando você encontra um entrevistador que está enquadrado dentro das diretrizes que um bom profissional pode deixar como informações, é mais difícil. Entendi. Então eu agradeço o seu convite. E a minha função ainda, né? Eu estou com 77 anos. Olha aí. Então a minha função ainda, como ser humano, se possível, é compartilhar informações. Entendi. Eu aqui, como eu estudei bastante, não é possível que eu realmente retenha conhecimento. O meu processo é fazer com que cada pessoa encontre o seu caminho, né? E, se possível, sem dor. Falamos assim, a gente fala que quem tem o conhecimento, a função é compartilhá-lo, É o que né? eu faço. Compartilhá-lo. É o que eu faço com o maior prazer. Mais E uma agradeço vez, muito a oportunidade que vocês nos deram por estar aqui. o prazer é todo nosso, de verdade, de coração. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio do Lodcast, com essa entrevista que só nos trouxe riqueza de informação. Olha só, hein? Peço para que vocês já compartilhem esse vídeo aqui, tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube, é Lodcast, L maiúsculo, C maiúsculo, e também sigam a gente no Instagram, @Lod_cast, ok? Fiquem todos com Deus, uma ótima semana aqui para todos vocês, que Deus abençoe a todos, muito obrigado e fui!